Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje a prof vai fazer o vídeo de ciências da nossa aula de ontem, porque ontem foi muito corrido as atividades e a prof não conseguiu gravar, tá? Então a prof vai mandar hoje o vídeo para vocês. As plantas se reproduzem. Nós vamos trabalhar na página 28, 29 e 30 da apostila de ciências. E assim a gente termina o nosso conteúdo de ciências, tudo bem? Bom, vamos lá então. As plantas se reproduzem. Vocês sabem me dizer como que as plantas se reproduzem? Vamos descobrir então? Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. Da mesma forma que nós, seres vivos, nos reproduzimos, as plantas também se reproduzem. Então, elas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas tem flores. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem néctar, que é o que atrai alguns animais. No miolo das flores, existem uma parte feminina e outra masculina. Algumas flores têm as duas partes. As partes masculinas produzem os grãos de pólen. O pólen é aquele pozinho amarelo que normalmente no miolinho das plantas ele está lá presente. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com o auxílio de insetos, morcegos, aves, vento e até mesmo a água quando chove. Então, quais são esses animais que podem fazer esse processo? Vamos tentar lembrar? Então, nós temos ali os insetos, né, que ele já falou, que podem ser a joaninha, aqueles bichinhos que andam por cima das plantas. Nós temos o beija-flor, a borboleta, a abelha, né, o morcego. O vento, quando bate, carrega esse pólen de um lugar para o outro. A água, quando molha, pode espirrar e fazer com que ele caia mais longe. Ou quando chove, né, ele pode estar sendo levado para outros lugares. E dessa forma, então, eles vão fazendo a polinização. Sobre o néctar, ele é um líquido açucarado produzido pelas flores. O néctar é alimento das borboletas, beija-flores e de outros animais. Então, alguns animais se alimentam dessas flores, desse néctar que as flores produzem. E aonde estão essas flores? Elas estão em todos os lugares. Não precisa ser somente aquela planta cheia de flores. Mas, por exemplo, numa árvore frutífera, antes da fruta, normalmente sai uma flor. E nessas flores também existe a presença do néctar. Então, toda planta que produz a flor tem o néctar que pode servir de alimento para esses animais. Bom, aqui embaixo nós temos a imagem de uma borboleta e a imagem de uma abelha, tá? A abelha, ela não é tão grande. Pode falar, Maria Clara. Bom, pessoal, aqui então nós temos a imagem de uma borboleta e observem essa flor que a borboleta está. Aqui na escola nós temos flores parecidas com essas, vocês se lembram? E já a abelha, ela não é tão grande assim, tá, pessoal? Aqui nós temos a medida, ó, a borboleta mede em torno de uns 10 centímetros. Já a abelha, ela mede em torno de 1 centímetro. Aqui ela parece grande porque ela foi aproximada na foto. Vocês estão vendo que ela está com o corpo todo meio amarelo? Então, esse pozinho amarelo é o pólen, tá? Ela pousa em cima da planta e ela acaba ficando coberta desse pólen. Então, é por isso que ela está toda coberta com esse pozinho amarelo. Já a borboleta, vamos ver o que fala? Ao visitar as flores em busca de alimentos, a borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para outra. Então, olha só, eles são extremamente importantes na reprodução das plantas também. Depois que um grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação.
que é a união das estruturas reprodutivas masculinas e femininas. Dessa união surge então o embrião, que fica protegido dentro da semente. A semente é um resultado da fecundação e dentro dela está o embrião que origina uma nova planta. Então, por exemplo, quando nós temos uma árvore frutífera, dentro das frutas tem a semente. Então, a partir daquela semente, nós podemos replantar e aí assim a gente constitui uma nova planta. Mas, por exemplo, existem algumas flores que elas têm uma sementinha que elas são levadas de um lugar para o outro, pelo vento, pela água, pelos animais. E dessa forma elas vão se produzindo de uma forma natural, sem que o humano precise pegar a sementinha e levar para plantar. Então, nem todas as sementes são aquelas que ficam dentro do fruto, tá? Algumas, elas podem ter uma sementinha que a gente, às vezes, olhando, nem consegue imaginar que aquela é a semente da planta. Mas acontece, tá bom? Bom, passamos então para a página 29. A parte feminina da flor se desenvolve e se transforma em frutos. Podemos dizer então que a partir das flores formam-se os frutos e a semente, os quais darão origem às novas plantas. Bom, após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, e a parte feminina da flor se desenvolve formando o fruto. As sementes ficam protegidas dentro deste fruto. Os frutos protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las, e alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar. Outros são comidos por animais, que eliminam as sementes com as fezes, espalhando-as pelos lugares por onde passam. Esse processo é conhecido como dispersão. Então, eu quero que vocês prestem atenção que tanto as plantas quanto os animais, eles são extremamente importantes para a sua reprodução. Aqui embaixo nós temos o exemplo do fruto chamado romã. Alguém aí conhece? Alguma de vocês conhece? Então, a prof tem a fruta de romã na casa da prof. Essa fruta, ela passa exatamente por esse processo. A árvore cresce, se desenvolve, dá as folhas, e então ela dá o fruto. Ela dá a flor. Dessa flor, dentro dessa flor, começa a sair a semente que vai transformar o romã em uma fruta. Então, observe nessa segunda imagem que aqui na ponta, como se fosse uma coroa, ainda tem a presença de algumas plantas. É como se tivesse a presença ainda de algumas flores, né? Feito isso, ela começa a crescer e a se desenvolver. Então, ela vai crescendo e ela fica nessa cor meio esverdeada, querendo puxar para a tonalidade do vermelho. Com isso, observem que aqui na ponta nós ainda temos a presença de algumas florzinhas. Quando a romã já está madura, ela fica totalmente vermelha. E a romã, ela é uma espécie de fruta que quando ela está madura, ela tem a tendência a se quebrar. Ela se parte, ela se quebra, e quando ela se quebra, automaticamente as suas sementes dentro dela caem para o chão. E isso também faz com que ela se reproduza de uma forma natural. Quem já viu uma romã vai entender melhor o que a prof está dizendo, tá? Então, ela se parte, dentro dela tem várias sementinhas dentro dela. São umas sementinhas vermelhas, parece que elas são meio gelatinosas. Muitas pessoas usam a romã para fazer chá para a garganta, dizem que é muito bom. Então, a prof, particularmente, nunca gostou de comer a romã, mas ela é uma fruta que pode sim ser comida, tá bom?
Agora, eu quero que vocês prestem atenção neste poema. Vamos observar a vida de animais e plantas? Também pode servir de inspiração para muitos poetas. Então, nós vamos ler o poema O Beija-Flor e depois nós vamos fazer o que está pedindo. O beija-flor bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a sua pança. Então, olha só o beija-flor. O beija-flor ele tem um bico comprido e através desse bico que ele consegue adentrar lá no fundo para pegar tanto o néctar quanto o pólen, tá bom? Então, vocês viram que os animais e as plantas também servem de inspirações para poetas fazerem as suas poesias. Agora, vamos partir para a atividade. Nessa atividade, eu quero que vocês risquem aquilo que não está de acordo com o poema. Então, por exemplo, as frases a seguir é um resumo do poema. Então, nós vamos ler com atenção e riscar as palavras que não estão de acordo com o poema. O poema narra uma cena em que o beija-flor está parado ou ele está voando. Então, qual palavra que você vai cortar? O beija-flor, ele bate as asas em 1 minuto milhares de vezes. Ele bate as asas muito rápido. Então, será que ele fica parado? O que vocês acham? Em busca de alimentos ou ele está em busca de descanso? O que vocês acham? Então, a palavra que não estiver certa, vocês vão passar um risco em cima. Durante a manhã ou durante a tarde? Bom, vocês vão voltar no poema, vão observar e vão riscar aquelas que estão sobrando, ok? Agora eu pergunto para vocês, qual que é o alimento que o beija-flor busca nas flores? Vocês sabem? Eu acho que sim. Eu espero que vocês respondam de forma correta. Tudo bem? Bom, na letra C, vocês vão ter que descobrir qual que é o processo que vai caber aqui nesses quadradinhos. Então, olha lá. Ao se alimentar, o beija-flor também auxilia na reprodução das plantas, levando o pólen de uma flor para outra. Este processo chama-se como? Bom, na apostila de vocês tem esse nome e a prof também falou esse nome na explicação de hoje, ok? Eu espero que vocês descubram rapidinho. Bom, eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Vocês conhecem o pinhão? O pinhão é essa imagem aqui, ó, essa cumbuquinha. Vocês conhecem? Aqui na sala, a maioria diz que conhece. E vocês aí em casa conhecem? Bom, vocês sabiam que o pinhão é uma semente? A maioria aqui não sabia. E vocês sabiam? Bom, o pinhão é a semente do pinheiro do Paraná, que é uma árvore comum no sul do Brasil. Ele serve de alimento para muitos animais da floresta e para as pessoas, que costumam comê-lo assado ou cozido. Ergue a mão para mim quem aí já comeu. A prof adora comer. E vocês, gostam? Bom, mas prof, o que o pinhão tem a ver com a cutia? Vamos falar então sobre a cutia? Bom, a cutia é um roedor que se alimenta de frutos e sementes, como o pinhão. E após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar as sementes que sobram, provavelmente para comer mais tarde, né? Comer depois. No entanto, muitas vezes, muitas das sementes enterradas são germinadas e dão origem a novas plantas. Sem saber, a cutia planta as árvores que produzem o seu alimento. Então, olha que interessante. Quando a semente do pinhão cai, né? Ou a cutia pega, a cutia come e a sobra dessa semente ela enterra. E muitas vezes essa semente que ela enterrou, esse resto de pinhão que ela enterrou, se torna uma nova planta. E assim a cutia ajuda a produzir o seu próprio alimento. Legal, né? Bom, quando enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar essas sementes na natureza.
Eu quero saber de vocês como que é chamado esse processo. Vocês sabem? Ele é chamado de fecundação, ele é chamado de dispersão ou ele é chamado de polinização? O que vocês acham? Bom, e agora, de que outras formas os animais podem contribuir com a reprodução das plantas? Você sabe me dizer? Eu quero que você cite para mim um exemplo. Tudo bem? Bom, meninas, beijos e até daqui a pouco.